Oi, pessoal, estamos de volta. Desta vez vamos comentar os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Mansfield Park. Nós dividimos a live para que a gente possa conversar com mais tranquilidade e sejam todos bem-vindos mais uma vez para essa primeira semana de discussão do livro Mansfield Park de Jane Austen. E essa segunda parte da live, ela vai ser sobre capítulos 5 ao 8. Vamos aguardar ele entrar. Agradeço vocês por terem retornado. A conversa estava muito boa e acabou que a gente se perdeu no tempo, né? Assim, com a questão, né, de segurar a fala no tempo, mas tem muita informação nesse livro, não dá para fazer só em uma horinha, né, de live, não. Então, vamos acrescentar aqui a nossa coleguinha Lília, e vamos retomar com o capítulo 5. Oi, Muito bem, isso. Tem muita então, coisa aí, e a gente estava falando da questão da aparência física, né? E isso, a questão que a Cláudia comentou, não sei se ela já entrou, é que a aparência dele, a beleza, a questão dele ser um galanteador com as palavras e ter dinheiro, não necessariamente está associado com a beleza, e isso também não conta, né? Ali também tem que contar o que o rapaz tem para oferecer. Se ele exatamente. apagadinho também não ia ter graça. Ele precisa exercer essa função dentro da história de ser o sedutor, mesmo que ele não seja, ele nem era tão bonito, como diz a Jane Austen, adoro. E de cara, nesse capítulo 5 fica muito claro uma coisa. A Maria, que já está comprometida com o Sr. Rushford, ela se Uhum. sente atraída pelo Henry, gente. Então, assim, era meio que absurdo. E ela deixa isso muito claro, não consegue esconder. E Uhum. ele também se sente atraído por ela, quando na verdade ele deveria se engraçar com a irmã dela, com a Júlia. Com a E Júlia. aí a Mary, ela é muito perspicaz, ela conhece muito o irmão e joga na cara dele, mas você em vez de estar dando atenção para a Júlia, está dando atenção para Maria, que já é comprometida. Aí ela já entende que o jeito dele ser, né? E Uhum. ela diz, olha, você está querendo alguma coisa, assim, Olha, alguma olha o má que ele intenção fala. com ela. Ele diz assim: gosto muito mais dela por isso, por a Maria ser comprometida. Uma moça comprometida é sempre mais agradável que uma moça solteira. Olha isso, ele já está mostrando qual que vai ser a A postura dele. intenção dele, né? Assim, as opiniões, tanto do Henry como da Mary, são muito chocantes dentro do livro, para a época e para a postura e a posição que eles ocupam. Não é Aham. comum, gente, ter as opiniões que a Mary tinha, no caso. Não. É, tipo, tem uma fala dela, né, quando eles travam um diálogo a respeito, a Mary alerta e diz, olha, mas ela já é noiva, é, como é que se diz, já está comprometida com o Rushworth, você tem que direcionar suas atenções para a Júlia. E ele meio que vai tirando uma ondinha com a cara da Mary e ela já sabendo qual era dele e tudo Uhum. mais, né? A Luciana disse que a Jane foi muito para frente, sim. Com a personagem da Mary Crawford fica muito claro Muito. que não era uma personalidade comum de uma jovem, né? Predisposta ali já na idade de casar, de ter as opiniões que ela tem. E sabe por que eu digo isso a vocês? Tu ia Uhum. falar, Adriana, antes É que eu porque diga também o. na fala do Henry Crawford a gente vê uma Jane Austen soltando aí umas farpas em relação à instituição do casamento, que ela fala assim, olha, Hum, ele é, fala, creio que assim sempre será, se considerar que de todas as transações, o casamento é a única onde as pessoas esperam muito das outras e não são honestas consigo mesmas. Olha, vou fechar o livro aqui, um momento de reflexão, porque é uma frase que, dita por um Henry Crawford, talvez não tenha tanto peso, mas o Henry tem um peso nesse livro um pouco maior, inclusive, do que o Edmund, né? também acho. Então aí vamos ouvir o que, que esse personagem, mesmo que a gente fale assim, mau caráter, não, ele tá De- aí e, com uma função.
a senhora Grant, que é a irmã deles, né, já mais velha, né, dona de casa e tudo mais, ela percebe esses comportamentos. E Sim. numa conversa que ela tem com a Mary, né, que é a irmã mais nova, a Mary, ela diz assim, né, com todo o devido respeito aos presentes, por acaso casados, minha cara senhora Grant, não há um em cada 100 homens ou 100 mulheres que não seja enganado quando se casa. Não importa onde observe, vejo que é assim e acho que deve ser assim. Quando penso que, de todas as transações, é a única que as pessoas esperam mais das outras e são elas mesmas menos honestas. Então, assim, a Mary dá um tapa na cara da sociedade quando ela diz isso. Ela diz que claramente que o casamento é um jogo de interesses, não interessa. Ela diz, ó, a cada 100 homens, 100 mulheres, as pessoas entram no casamento para serem enganados. Mas não é enganado de arranjar o outro, mas que as pessoas não revelam o que são de fato antes Tá. de acontecer o enlace. Porque ali era uma questão de troca. Eu lembro que um vídeo que a Ana fez, a Livros de Lei fez, e ela destacou uma questão assim do que era, né, o Instituto do Casamento, a questão da herança e tudo mais. Então, assim, era um contrato, gente. Aqui a Mary, ela está agindo pragmaticamente sobre um contrato. Ela entende que o casamento não é a união romântica idealizada. Ela entende que é um Inclusive, contrato. logo após essa sua fala aí, tem uma outra fala que ela diz assim: minha pobre tia, com certeza não era feliz no casamento. Entretanto, falando a partir das minhas observações, casamento é um negócio que requer muitas manobras. Eu conheço muitas pessoas que se casaram na expectativa e confiança de obter vantagens particulares através das amizades, do talento ou das qualidades da pessoa escolhida. Mas, ao se verem enganados, não traídos, tá, gente? Enganados, tiveram que se contentar justamente com o oposto do que se esperava. O E que não se seria teve isso, então, né? a percepção dos fatos. Então, veja bem, uma Mary Crawford já com o direito ali de a necessidade, não tinha necessidade de se casar e já com os posicionamentos, aliás, não só da Mary, mas essa fala dentro desse capítulo aí é uma fala-chave que Jane Austen está mostrando que vamos trazer aqui para um contexto nosso. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Porque, né, como dizem por aí, não é uma situação que o manjar dos deuses, né? Então, essas falas, esse questionamento, não é só para falar que eles estão interessados em casar, que eles querem casar ou não querem, mas sim mostrar também um ponto de vista da Jane Austen a respeito de casamento. E aí a senhora Grant diz o quê? Ela diz assim, que vai curá-los. Exato. Curá-los precisam ser curados desses pensamentos muito avançados que o Will e a Mary tinham. Então, ela percebe isso e diz que vai curá-los desse pensamento, para eles pensarem mais racionalmente, de acordo com o que aquela sociedade estava acostumada, exatamente. Passou aqui direto, meu Deus, quem foi que disse? A Ana diz, né? Mansfield Park vai curar os dois. Chega que eu Exato. apertei no botão errado aqui. Então, ela diz que Mansfield Park vai curar os dois, ou seja, por causa dessas uniões que são mais práticas e que não dê muita vazão a esse pensamento avançado da Mary. Ela tinha que arranjar alguém e seguir o rumo dela sem esses pensamentos aí. Tem uma questão também que eu acho importante na fala da Mary Crawford, que a gente pode pensar que ela está sendo mesquinha ali, está querendo, sabe, alfinetar a Fanny Price, mas ela fala muito, logo na página seguinte, a conversa que existe entre as pessoas ali nesse capítulo diz muito sobre a etiqueta da questão da apresentação das moças na sociedade, né? Então ela questiona se a Fanny foi ou não apresentada. E Ela tem muita curiosidade. né? Pela timidez Muita. da Fanny,
provavelmente ela não foi apresentada à sociedade, porque ela entende que se a moça fica muito calada, não é porque ela é tímida, não, é porque ela ainda tem que respeitar algumas regras de etiqueta ali e não se meter nas conversas, digamos assim, de adultos, né? Ou de pessoas que já são apresentadas à sociedade. Não, e também porque o lugar dela não era um lugar de dar opinião, né? E, tipo, eu entendi que a Mary já sabia disso. Isso não está explícito no texto, mas eu entendo que essa curiosidade dela é uma curiosidade meio interesseira, de, tipo, ela percebe a ligação do Edmund com a Fanny, deles serem mais próximos, mas como a Fanny está ali numa condição secundária, ela quer entender qual é a dessa garota aí nessa história para saber como é que eu vou entrar nisso, entendeu? Então, assim, como é que eu vou me situar? Então, eu tenho que saber quem ela é, porque que ela não foi apresentada à sociedade, ela já tem 18 anos, então, e como ela não é filha natural da casa, aí é que ela tinha que ter sido apresentada. Então, assim, tem algo de estranho, eu tenho que entender qual é a posição dessa Fanny Price, sabendo que sou superior, mas eu tenho que agir de forma certeira. Como é que eu vou atingir essa amizade de Edmund e Fanny? Até mesmo para sondar, né? De repente, vai que claro. queriam que a Fanny se casasse com um dos rapazes, né? E aí também tem uma questão já também da Mary Crawford olhar para o Tom, Thomas Bertram, com um olhar já de interesse, porque ele é educado, ele tem herança, e o Edmund tá lá, né? Ela nem enxerga o Edmund, provavelmente, nesses primeiros contatos, né? Mas aí, tipo, ela vai meio que perceber que o Tom é mais ou menos como o irmão dela, e ela diz, eita, aí, ele é interessante, ele tem fortuna, mas não é uma pessoa muito certeira na vida. Então, ela percebe que ele gosta de jogar, eles conversam muito sobre isso. Aí ela vai percebendo, ela joga verde para colher maduro, entendeu? Então, é interessante que tem mais ou menos 3 páginas que ela tenta descobrir se a Fanny foi apresentada à sociedade e nenhum dos dois, nem o Tom nem o Edmund responde. Aí na última linha do capítulo, já para iniciar o capítulo 6, aí ela diz, então entendi. A senhorita Price ainda não debutou. Ela conclui isso sem ninguém dizer. E é muito interessante. Ela é desse jeito aí, tá tudo tranquilo. Ela é esquisita, né? Assim, para uma moça ser muito caladinha daquele jeito, o assunto é resolvido. A única explicação é que ela não foi apresentada, então ela não tem esse direito natural de ser um pouco mais, se exibir para a sociedade, não no sentido negativo da palavra, mas também de mostrar seu posicionamento, mesmo porque Fanny, gente, não tinha direitos, né? Ela só tinha deveres naquela casa. O capítulo 6, eu vou ser muito sincera com vocês, é um capítulo que eu gosto pouco, porque ele é muito sobre um lugar chamado Sotherdom. Vai ter uma discussão. Tem também citação aí do William Cooper, né? Que é um dos poetas famosos do tempo. Tem também uma questão, deixa eu ver aqui se tá. Não, é mais adiante. Falam de um paisagista, né? O Repton, que é um dos maiores paisagistas daquela época, né? Ele morreu em 1818, então Jane Austen conhecia a fama dele. Mas é basicamente isso que você falou. O que eu vou fazer com essa vastidão toda de terras? Aí justamente a terra não é um Mr. Das que tem, é um Hershworth, que meio, né? O que eu vou fazer? Era uma preocupação, uma formalidade muito grande, uma preocupação imensa com detalhe. Eu acho interessante que é um capítulo que Jane aproveita para enaltecer a paisagem desse lugar que ela descreve, mas ao mesmo tempo você vê a futilidade das pessoas que dizem, mas esse lugar carece muito de reformas, quando na verdade a descrição que vai sendo feita não parece que esse lugar necessita tanto de reforma, é mais uma questão de luxo, de querer redecorar, de querer modificar a paisagem. Aí tem até um momento que a Fanny, ela até se surpreende, porque a Mary
a Mary diz assim, em determinado lugar tinha que tirar toda a alameda para poder, né, poder reformar ali aquela região. Não era só a casa em si, mas era a paisagem local. Então, essa alameda tinha muitas árvores, aí teria que ser tudo derrubado para Não, poder se adequar ao novo design que estava sendo imaginado. Não era design que chamava, né? né, Tanto o que o cara design. era paisagista, era Sim. paisagem. Mas aí, no caso, Lilia, a gente vê toda essa fala aí, muito preocupada, como se fossem eles que ia puxar uma carroça para derrubar uma árvore ali, né? Para poder ter força para derrubar, sei lá. Fosse pegar, colocar a mão na massa. Aí o senhor Hirschworth, ele já mostra, né, toda a lerdeza dele, faz parceria ali com a Lady Batman, na preguiça, que ele fala assim, olha, eu prefiro deixar na mão de alguém que seja competente e depois voltar quando estiver pronto, porque dinheiro não falta, então para que eu vou me preocupar se vai ser árvore ali, vai ser cortar umas alamedas ali, né, providenciar isso. E eu não sei se vocês perceberam, tem meio que uma preocupação ambiental da Fanny, porque ela diz assim, mas vai derrubar tudo. Tipo, Aham. para que tirar todas as árvores e tal? Voltar, quer conhecer o lugar. E isso também tem essa questão que vai aparecer no capítulo seguinte. Aham. Mas eu vou terminar o que eu tenho a dizer desses 6, porque é no 7 que vem um ponto interessante em relação a esse lugar, esse Uhum. Sotterton, né? Essa região. O 6, Ah, desculpa, o 6 acaba com a organização, né? Tentativa de organização do evento aí para visitar. mas tem uma falinha aí da Mary, porque eles tocam no assunto da Marinha, Uhum. né? E aí ela descobre Aí, que a Fanny tem um irmão que está na Marinha, aí ela pensa que o irmão aí ela fica interessada, ela pensa que o irmão da Fanny tem uma posição nobre dentro da Marinha e ele é um simples serviçal, né? Aí uhum. ela joga na cara, meu tio é almirante, então, logicamente, eu só conheço o pessoal do almirantado, então Importantes, só né? almirantes, só pessoas importantes. Eu não recordo, ela disse, quando uma ou outra pessoa de uma patente menor, uma menos do que a do almirante, é que ela tinha conhecimento, o restante, ela não sabia quem eram, Uhum. né? Então, assim, ela fala com um ar de superioridade, faz pouco caso da baixa patente do irmão da Fanny. Então, assim, o Edmund percebe isso, né? Ele não gosta muito dessas observações ácidas que a Mary faz a respeito da Fanny. Ele reprova isso, né? Aí vem o que você falou, que o passeio é combinado, mas é combinado de que maneira? A Fanny não pode ir. É sempre Não, assim, né? para quê, né? Inclusive, algumas pessoas, a Cláudia, aí eu vou ser injusta com todos que comentaram sobre a questão da Fanny e a natureza, mas esse é o livro, lembrando aí, que Além de Abadia, de Nottingham, é o segundo, aliás, esse é o primeiro livro que foi publicado com o título de uma propriedade, mas não é uma propriedade como Abadia, é uma propriedade rural com vastidão de campos aí, então tem essa preocupação aí da natureza, mas não é tão explícita, talvez seja, inclusive, uma reflexão de Jane Austen com relação à Revolução Industrial, né, com a ocupação de terras e tudo. Isso. Aí o que acontece? Esse 6 puxa a questão que eu quero trazer já no 7, porque o passeio é combinado sem a Fanny, mas aí dá meio que uma reviravolta no capítulo 7, Uhum. porque Não? o Edmund tem uma ideia, né? Uhum. Então, Diga aí. o Edmund, ele já fica até um pouco mais encantado com Camões. a Mary, convive mais com ela, né? Então, assim, ele já está um pouco interessado pela Mary. E aí, tem uma troca aí. O Edmund fica meio indignado porque a Fanny era muito deixada de lado. Uhum. Aí ele vai querer que a Fanny vá no passeio no lugar dele, já que a preocupação era ter alguém para Uhum. resolver algum problema ali da Lady Bertrand ou da senhora Norris, então ele ficaria, a Fanny ia no passeio, e todo mundo fica revoltado com isso. Ele vai ter uma nova discussão com a senhora Norris. Veja, gente, assim, era meio Ela é que a um dona da karma, propriedade. né? Não, mas eu penso assim,
era uma implicação completamente desnecessária, em todos os sentidos, em todos os momentos. Aí a senhora Norris vai ficar aborrecida porque a Fanny vai. Tipo, mas se o Edmund ficando, ele ia resolver o que tinha de ser resolvido e que a Fanny poderia fazer, então ele fica, a Fanny vai no passeio e não muda nada, né? Vai ter alguém. Então, assim, a Milena até diz, né, quando eu falo dessa implicância da senhora Norris com a Fanny, e ela não entende o porquê. Esse entendimento a gente só cria mais adiante, né? Mais adiante é que a gente vai entendendo essa personalidade, que a gente já vê que é egoísta, né? Que pega muito no pé da Fanny, da senhora Norris, mas tem um sentido que vai sendo construído e lá na frente é que a gente vai entender o porquê dela agir assim. Então, o Edmund discute com a senhora Norris, mas é a Fanny que vai e tá feito, né? A Edvânia Morim, ela coloca, né? Tem uma questão de inveja também, vai ser uma construção, é inveja, é egoísmo, mas tudo isso tem uma motivaçãozinha que lá na frente eu vou contar a vocês nos outros encontros. Aí tem uma justificativa aí que as pessoas comentaram aí que o Edmund, a gente já falou também que ele começa a se interessar, se apaixonar pela Mary Crawford. Isso. Mas, gente, é a melhor que estava tendo na redondeza, porque ele não ia olhar para a prima, né? Ele era sensato. A prima não estava ali entre as opções do Edmund. Mas a Mary enxerga isso diferente. E veja as estratégias que ela monta. Ela inventa que ela quer aprender a andar a cavalo. Ela inventa a questão de tocar a harpa. Veja, a harpa vai chegar para mim. Eu sou não toco só piano, né? Harpa, que é uma coisa muito diferente. Então vamos encomendar uma harpa e ela vai lá tocar, chamar a atenção do Edmund por causa disso. Inventa a questão de querer aprender a montar a cavalo, a fazer os passeios. Entenda, gente, que isso é uma estratégia que ela tem para poder afastar o Edmund da Fanny. Porque ela também já estava desviando o olhar do Tom. Por ser uma família muito rica, ela acreditava o quê? Que o Edmund também teria não tão rico quanto o Tom, né? Mas ele teria uma porção de dinheiro ali. Agora, é interessante como que ele diz que essa moça tem uma disposição para montaria, né? Nunca vi ninguém que montasse melhor. Ela parece não ter medo algum, muito diferente da Mary, que conhecia 6 meses. Então, veja bem a passagem do tempo aí. Exatamente. Não foi da hora, né, da noite para o dia, mas aí, olha o quanto essa moça deve ter lançado de olhares e de palavras. Muitas estratégias, muitas estratégias. Você veja, tem algumas discussões do Edmund com a senhora Norris, né, por causa da Fanny, e mais uma vai surgir também, não é só por causa do passeio, mas tem uma questão, pronto, o Edmund já está atraído e pelas estratégias da Mary, ele meio que se desliga um pouco da Fanny e ela fica doente. Mas por que ela fica doente? Porque ela já tem a saúde um pouco fragilizada e isso não é muito alimentado, nem nos filmes, né, nas adaptações, mas no texto fica claro que ela tem uma condição de saúde mais frágil, apesar de ser uma pessoa muito proativa, e a discussão acontece por causa do excesso de trabalho da Fanny, numa determinada oportunidade. A Cláudia está dizendo aí, vocês acreditam mesmo que Mary não sabia montar? Pobre de mim, não sei montar. Deixa eu pegar o cavalinho do rapaz ali que está tentando. Olha, Cláudia, eu não pensei nisso. Na minha leitura, eu até pensei assim, que realmente talvez ela nem soubesse. Mas ela ia usar disso.
Ela ia fazer o que fosse possível ali para poder chamar a atenção dele. E a Fanny, quando fica doente, o Edmund vai se sentir culpado. Por quê? Porque ele se desligou, ele se distraiu com essa paixonite que ele começa a desenvolver pela Mary. E aí o que acontece? Ela é explorada pela senhora Norris e pela Lady Bertram, a mãe dele, né, do Edmund. E ele, quando percebe, tem a discussão com a senhora Norris, que faz meio assim, a insolente. Começa a conversar com a Júlia, conversa com a Maria, faz de conta que não está escutando. E eu acho que até então, dentro desses capítulos, é a briga mais forte que acontece entre eles, porque ele diz que elas, principalmente a Tia, né, poderiam resolver algumas coisas em vez de ter chamado a atenção da Fanny para, por exemplo, ela tinha que colher as flores, levar as flores lá no presbitério, voltar. Então, assim, e foi uma situação atípica de ter feito um dia muito quente e a Fanny ter ficado muito exposta ao sol. E isso causou uma dor de cabeça. Gente, uma curiosidade, eu tenho esse mesmo problema da Fanny. Se eu me exponho ao sol, eu chego, Fanny não tinha lá o analgésico, eu já tomo o analgésico, porque eu sei que eu vou sentir dor de cabeça. É fato, é uma coisa impressionante. É uma bobagem, assim, mas acontece com algumas pessoas, e eu achei isso muito curioso no livro, que realmente ela tomou sol e ficou com uma dor de cabeça. E a senhora Norris disse que era preguiça da Fanny, que ficou sentada ali. A Fanny Price, né? O tempo todo. Exatamente. Aí vamos para o capítulo 8, pode ser? Sim, para finalizar o 8. Né? Aí tem toda essa questão da marcação do encontro. Se a Mary Crawford vai, aí todo mundo vai, mas aí questionam. Não querem levar a Fanny, aí o Edmund quer ficar por causa da Fanny, ele dá uma volta, ele, né, acorda que ele se deu aí por apaixonar pela Mary Crawford, ele dá uma puxadinha aqui, né, tentando dar uma equilibrada aqui no comportamento dele no tratamento com a prima, né, porque ele era o guardião da Fanny, aí entrou uma moça nova na história, ele esqueceu tudo, esqueceu até os defeitos da Mary Crawford, já muito apaixonado. Bom, exatamente. Tem essa visita, né? Lá, como que é o nome da propriedade aqui? Salterton. Uhum. Aí aparece Júlia tentando conquistar Harry Crawford. A Júlia aí já, né, cravando um casamento, tentando marcar ali, fazendo uma marcação cerrada ali para um casamento proveitoso. E, gente, a gente está vendo o Harry Crawford falando sobre casamento. A gente já tem uma ideia né, do que ele pensa a respeito disso. E ele já de olho lá no outro. Mas como diz uma expressão, fritando peixe de olho no gato, mais ou menos isso, né? Meio que cozinhando ali a Júlia, mas de olho na Maria. Exatamente, fica evidente novamente, esse capítulo deixa bem evidente que o interesse não é dele pela Júlia. A Júlia está meio de iludida aí, né? A minha parte de... Uhum. Oi? Travou? É porque deu uma travada aqui, mas tá tudo bem. Sim. Não, aqui não chegou a travar, não. Então, assim, a Júlia faz meio o papel que dela se espera, de querer chamar a atenção do Henry Crawford, e ele já alimentando conversas com a Maria, né, o interesse entre eles vai aumentando nesse passeio. Isso fica muito claro, muito mesmo. Então, aí a Fanny super grata, porque o Edmund concorda que ela vá, e ela acredita que o passeio não vai ser a mesma coisa. Tem a questão do Henry e da Maria meio que ignorarem que o Rushworth estava ali no meio da situação, e eles dialogam como se o Rushworth não existisse, né? Mas é interessante porque ele que é o patrocinador dessa situação toda, porque é ele que quer promover a reforma. Aí ele é meio que ignorado. Então, assim, demarca muito
o papel que ele representa ali para a própria Maria e para os demais. É aquela afirmação do Edmund ganhando forma de dizer, se não fosse a fortuna dele, era um completo estúpido, né? A Aline faz uma pergunta. O Henry não diz a Maria que não gosta de vê-la perto do altar. Meu Deus, tipo, não, por favor, não chegue perto do altar, não gosto de vê-la por aí, ou seja, não se case, né? E nós somos completamente o anfitrião desse passeio, né? Que é o Rushworth. Eu vou só completar aqui minha fala com o capítulo termina Fanny extremamente admirada, né? Com a paisagem, novamente Fanny associada aí com a questão da natureza. É isso. Exatamente, é porque o capítulo 8, na verdade, é um complemento ao sexto, né? O sexto é muito falando de como era a propriedade, e o 8 é descrevendo como são, de fato, os lugares ali em torno da propriedade, o passeio que eles fazem, o que o Rushworth pretende fazer com aquele lugar, a admiração da Fanny, né, que ela não encontra motivos para que ali façam grandes mudanças e fica claro mais uma vez a questão do luxo, né? Então, assim, no final do capítulo tem assim, Maria Bertrand agora poderia dar claras informações do que nada sabia alguns dias antes, quando o Sr. Rushworth perguntasse a sua opinião e sentia uma felicidade tão grande quanto podiam proporcionar vaidade e orgulho ao pararem diante dos espaçosos degraus de pedra de frente à entrada principal. Ou seja, o capítulo termina mostrando quem é a Maria, né? Ela é uma interesseira. E tem também aí, alguém falou que está com a numeração do capítulo diferenciado, mas no 9 ainda se fala desse passeio, né? Então, talvez seja isso. Fala no 6 e fala no 9, né? O 6 é o planejamento, fala da propriedade, como é o interesse em gastar, Oi? Tá no 8 aí, viu, gente? Então, tá no 8, exatamente. É porque o 8 retoma o 6. O 7, ele alguém está dizendo que o capítulo 7 não foi escrito depois do 6, mas foi colocado por aí, pois muda muito o desenrolar da história. É porque o 7 ele fica meio que intermediário. No 6, fala da propriedade, tem um plano de passeio. Isso. Esse passeio não se desenvolve no 7. Porque aí é quando vem a ideia, começa a surgir a ideia de trocar o Edmund com a Fanny para ela passear. E no 8 é que o passeio acontece de fato. Eu tenho uma teoria aí, porque que a Jane Austen colocou esse capítulo 7 aí, que dá uma mudança na questão do planejamento da viagem, da execução dessa viagem, justamente para mostrar um Edmund apaixonado e uma Mary colocando as garrinhas de fora para se mostrar. Claro. Seduzir o Edmund. Então, e tem a questão mais adiante aí que ela vai falar mal da igreja, dos presbíteros, e ele tá candidato, aí o bicho pega aí, né? A história ela dá com os burros na água, porque ela espera que ele tenha uma herança significativa, ao menos, né? E ele já deixa claro que não, né? Não. E ele é um rapaz de boa índole, só que ainda assim, como ele não consegue ver Fanny Price como uma pretendente, e na região não devia ter tantas moças assim, ou até onde ele estudou mesmo, né? Ele enxerga Mary Crawford como uma possibilidade. E, assim, por tudo que foi dito aqui sobre a Mary Crawford, ela é extremamente sedutora e ela usa as armas que tem, né? Talvez até as que não tem, né? De repente nem era tão exime tocadora aí de harpa, né? Enfim, eu tô falando já num posicionamento em favor da Fanny Price, né? Alguém comentou aqui que também é muito interessante que a Fanny ganha um pouco mais de voz a partir desse passeio, porque como ela era muito reclusa, então ela não tinha muitas oportunidades de dar opiniões, de falar o que ela pensa,
a respeito, e ali ela está confrontada com uma região completamente diferente, ela pode, de fato, dizer o que que ela pensa do lugar sem ser a imaginação, porque, veja, ela está tão fechada naquele lugar, em Mansfield Park, que ela escuta muito falar, ela colhe as informações que apresentam das diversões dos outros, e uma das primeiras vezes que ela vai ter uma diversão é quando ela vai poder dizer alguma coisa, porque de fato ela vivenciou. E isso é demarcado do capítulo 8 em diante. Uhum. É isso. Bom, pessoal, eu tenho que me despedir de vocês, que eu já dei 4 aulas hoje, mais essa live. Então, 2 horas, 6 horas online aí para, né, para aumentar. Só dizendo, porque senão eu vou esquecer nas próximas lives, que tem a versão de 99 e uma versão de 2007 de Mansfield Park. Tem uma mais antiga, né, Adriana? 86 também. Aí, assim, a minha defesa é que já está meio mais que na hora de fazer uma nova produção ao estilo de Orgulho e Preconceito e de Emma, para uma série mesmo, de fato, agora no século XXI, de Mansfield Park. Essa versão de 99 de Mansfield Park, ela chama Palácio das Ilusões, né? Um título bem diferenciado, e ela toca em assuntos mais, né, mais aprofundados. E tem o Johnny Lee Miller, que é de Emma, mas em 2009, lá em 99 ele faz o papel de Edmund, mas eu não... Nossa, não. Não cola como Edmund. Não cola. O Johnny Lee Miller. Ele é o Mr. Knightley. É o Mr. Knightley, total. Mas aí, pois é, isso. Tem o Blake Hitson também, que eu acho um ator que ele tem aquela carinha de inglês típico, na minha opinião, assim, mas é uma carinha de cachorro abandonado, né? O Blake Hitson. Ele já fez papel de rei em outras séries aí, mas ele é o Edmund, tristinho, assim, quietinho, bom, bonitinho, né? Então, gente, boa noite. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Eu estava até meio temerosa. Eu disse, meu Deus, mas esse parque não é um livro que desperta muitas paixões. Será que teremos companhia? E tivemos. Só lembrando, pessoal, que na próxima semana a nossa live de Mansfield Park será quinta-feira. Quinta-feira. Né? Por causa do Happy Birthday da Lídia aí no dia 2, que é na quarta. Então, exatamente. Gente, obrigada pela participação. Beijo. Boa noite, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.